Vibrar positivo não é sobre fingir que está tudo bem. Na verdade, é sobre algo muito mais profundo, mas que não é muito comum você ouvir por aí. E isso define o quanto você vai sofrer nessa vida, nessa dimensão, na experiência que você está tendo aqui. Então fica aqui comigo e nós vamos conversar um pouco sobre hermetismo, princípios universais, para você entender por que é tão importante que você decida vibrar em um polo e não em outro. Então, vamos começar por essa informação, que não é uma informação muito comum de você achar por aí. A divindade tem um polo específico de vibração. O que significa isso? Quando a gente fala que o todo, que Deus está acima de tudo, que a presença crística está acima de tudo, a gente fica com a ideia de que, então, Deus não tem um lado, a divindade, o Cristo, não tem um lado, que ele é tudo em todo, né? E isso daí é um ensinamento hermético, que Deus está em tudo bem. Mas a gente precisa analisar do ponto de vista de onde a gente está, que é o nosso ponto de partida, aonde você está tendo a sua experiência nesse momento. Nesse momento, você está na 3D, você está na 4D, na 5D, você está vivendo aqui, num lugar onde tem sempre dois lados de uma mesma coisa. Então, o princípio da polaridade, tudo tem dois lados. Quente, frio, bom, mal, alto, baixo, tudo tem dois lados. O que significa isso e por que isso se aplica ao fato de eu precisar pensar positivo? Porque do ponto de vista onde nós estamos, a divindade, o Cristo, a tua presença superior, o teu eu superior, também está num lado do polo. Um polo, ele está vibrando em um dos polos. A tua presença tem dois lados. Aquele lado que vibra da forma que tu não quer, que demonstra o que tu tem de pior, e aquele lado que demonstra a tua presença crística, o que tu tem de mais elevado. Esse lado que é o mais elevado é o lado que vibra mais alto, porque até a ciência fala sobre isso, né? Nós estamos falando de espiritualidade, e a gente não precisa aqui de confirmações científicas, mas a ciência vem para ser um apoio. Então, até a ciência diz, aquilo que vibra mais baixo, aquilo que vibra mais devagar, é mais denso. A matéria vibra muito devagar, tão devagar que eu consigo tocar. Quanto mais elevada a vibração, quanto mais rápida a vibração, mais sutil a energia e mais poderosa, mais intensa, mais elevada. É a vibração da minha presença crística, a vibração do meu eu superior. É o lado oposto daquilo que é mais denso em mim. Então, do meu ponto de vista, lembrem-se, eu não tô falando do Deus que tá acima de tudo, eu tô falando do ponto de vista da tua experiência aqui, para te colocar na presença do Cristo, ou para te colocar na presença divina, na presença da quinta dimensão, na presença de qualquer ser superior que tu queira alcançar, experiência superior, ser superior, qualquer coisa superior da que tu tem agora, tu precisa elevar a vibração. Então, quando eu falo se mantém positivo, eu não tô falando para você ficar lá, eu sou um ser de luz, eu sou um ser divino e tal, sem acreditar e sem ter envolvimento com isso. Eu tô te dizendo que é real. Se manter no polo positivo te coloca na presença do divino, porque o divino é um polo mais positivo, mais alto do que o polo daquele que tu não quer, daquele que tu quer te afastar. Mas olha que importante esse ponto que eu trago aqui agora para vocês. Sendo que tudo tem um lado, nós também precisamos olhar para os outros princípios. Princípio do ritmo. O princípio do ritmo diz o quê? Eu vou estar sempre oscilando de um polo para o outro. Sempre. O pêndulo, à medida que vai para a direita, ele vai para a esquerda também. À medida que ele vai para cima, ele vai para baixo, à medida que ele vai sempre de um polo para o outro. Ele sempre vai oscilar. Só que esse pêndulo oscila de acordo com a dimensão que você tá. Você estiver na terceira dimensão, você está falando da oscilação da terceira dimensão. Se você estiver na quarta, na quinta, assim por diante, você vai estar falando da oscilação dentro daquela dimensão.
Olha aqui, vocês não vão encontrar isso tão fácil por aí, então presta atenção nessa informação que é preciosa. Quando eu não quero mais receber os efeitos da oscilação da terceira dimensão, os efeitos da falta de dinheiro, o pêndulo, tá, eu tô aqui, eu tô vibrando muito bem, tá ótimo, eu tô com abundância, eu tô com saúde e tal. Em algum momento eu vou voltar esse pêndulo, né? O pêndulo vai vibrar a escassez. Mas eu não quero mais escassez, eu quero sair dessa situação. Como é que eu faço? Elevo a minha vibração acima das vibrações da terceira dimensão. O pêndulo na terceira dimensão continua balançando para lá e para cá, porque é um princípio universal, ele não para. Mas eu me elevo acima do pêndulo e eu não sou mais influenciada por aqueles efeitos da terceira dimensão. Então eu tô numa dimensão acima, eu tô numa frequência acima, então eu vou ter os efeitos daquela de cima. Cada vez fica melhor, porque quanto mais em cima, mais a frequência é rápida, mais a frequência é intensa, menos sofrimento. Então, olha, aqui eu tô falando de dois princípios, o princípio da polaridade, tudo tem dois lados. Inclusive a minha noção de divino, inclusive a minha noção de Deus. Então, para eu alcançar Deus, eu preciso me colocar do lado positivo do polo. Ritmo. Eu fujo dos ritmos daquele lugar que eu estou vivendo se eu elevar a minha frequência, se eu elevar a minha vibração, porque eu vou para uma dimensão superior. Então, só com esse uso desses dois princípios, eu já estou dizendo para você o quanto é importante você pensar positivo, você ficar no positivo. Mas e aí, como é que eu faço com a negação? Quando eu realmente tô triste, quando eu realmente não tô com saco para aguentar as coisas, eu tô sem paciência. Não nega. Quando você observa o que você está sentindo sem se identificar com aquilo, você se coloca no estado de observador, ou seja, da consciência, você continua na sua frequência alta, na sua frequência positiva. Por quê? Embora os sentimentos cheguem, embora os pensamentos cheguem, você vai observar e a consciência é a sua presença divina. A consciência é de uma vibração muito elevada. Então você vai observar. Se você cair na bobagem de se identificar com os pensamentos, com as emoções e começar a remoer, a sofrer junto com seus pensamentos e emoções, aí você está sendo puxado pelo pêndulo para o teu lado oposto. Você está sendo puxado para vibrar no lado mais negativo. E você vai sofrer as consequências disso, que é uma hora você estava muito bem, uma hora você estava vibrando na presença do seu eu superior e vai ser carregado pelo pêndulo para vibrar no seu lado mais negativo, seu lado mais escuro. Então, se você conseguir não se identificar, ou seja, você observa e diz, ok, estou sentindo isso. Por que estou sentindo isso? Aconteceu situação X, Y e Z. Bom, o que eu posso fazer em relação a isso? Como observador, observar as minhas reações, as minhas sensações, tudo que se passa pela minha cabeça sem dizer, isso aqui sou eu, agora eu estou vivendo isso, esse sofrimento é terrível, entendeu? Sem a identificação. Observando, fazendo o que é necessário e sempre lembrando que se você conseguir se manter neutro, se você conseguir neutralizar a vontade de se envolver com toda essa energia, você continua na tua frequência positiva e logo você vai estar subindo para uma dimensão superior e evitando que todos os efeitos daquele sentimento, daqueles pensamentos ruins venham para você. Porque aqueles sentimentos ruins que chegam, os pensamentos ruins que chegam, quando você está tentando fazer uma elevação, quando você está tentando se controlar, é simplesmente o efeito do pêndulo puxando para o polo oposto. E se você fizer esse exercício de levar a sua consciência, se colocar em consciência e observar, você vai estar observando de uma frequência mais alta. Então, tu não vai sofrer os efeitos. Pensamentos e sentimentos negativos geram uma realidade negativa, mas você não vai estar gerando. Você vai estar observando. E a geração de uma realidade negativa vai ficar totalmente sem energia para que aconteça. Você não vai alimentar essa possibilidade, entendeu? Então, é muito mais forte
muito mais intenso do que simplesmente pensamentos positivos para criar uma realidade positiva. É você realmente se elevar a um nível de mestre, de determinar o que você vai viver de experiência e aonde você vai estar. Vai estar com o lado que vai te atrasar mais, que é o mais denso, que é o mais pesado da tua existência e traz sofrimento, ou vai estar do lado da sua presença crística, do seu eu superior, daquilo que você tem de mais elevado, até onde vai o seu conhecimento aqui. E olha que interessante, até onde vai o nosso conhecimento aqui, porque cada camada é uma camada de descobertas. Então a gente tem muito para expandir. A gente precisa aprender a dominar o ser aqui e agora, nessa dimensão. Às vezes a gente pensa assim, eu quero alcançar um todo, eu quero me desapegar de tudo, alcançar o todo, ter essa experiência maravilhosa. Mas você está tão longe dessa experiência de ser mais neutro, de ser desapegado, que você se bagunça a sua existência, você bagunça a sua mente, você não consegue dar um salto tão grande. O tal do salto quântico, né? Eu quero dar um salto quântico, modificar toda a minha vida. Aceite subir cada degrau, um degrau de cada vez. Fica mais fácil, mais viável. O teu subconsciente vai entendendo as coisas de uma maneira com menor sofrimento. E aí sim, você consegue manter a tua frequência cada vez mais elevada e sentindo a libertação que esse caminho vai te proporcionar ao longo da tua jornada espiritual, ao longo da tua experiência como ser divino vivendo aqui. Então, agora eu quero que você me conte como é que tá a tua jornada, se você tá conseguindo dominar e se colocar nesse polo positivo, se você já tinha entendido esses princípios herméticos da forma como eu trouxe aqui para vocês. Vamos conversar mais sobre esse assunto para a gente expandir a nossa mente juntos. Fica com Deus!